Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar falando aí sobre a degradação do ecossistema, tá bom? Então, o professor vai fazer uma retomada geral aí da aula passada e, logicamente, acrescentar algumas coisas aí mais recentes, né? Mais da nossa atualidade aí, beleza? Então, preste atenção na degradação do ecossistema, principalmente do nosso ecossistema, porque é muito importante nós sabermos, né, como preservar o meio ambiente, tá bom? Então, como o professor já falou para vocês, né, o crescimento da sociedade, ou seja, a grande densidade demográfica, acaba por exigir ainda mais recursos naturais da natureza para atender às necessidades dos seres humanos. Então, diante disso, né, o meio ambiente vem sendo aí degradado para atender às necessidades dos seres humanos que cresce, né, a cada dia que passa. E, logicamente, que nós vamos ver que o desgaste ou essa degradação do meio ambiente está diretamente relacionado ao consumo, né? Ou seja, quanto mais nós consumimos, maior é a degradação do meio ambiente. Por quê? Tudo que nós utilizamos, segundo essa imagem aqui, tá? Olha só, da indústria moveleira, né? Esses móveis aqui bonitos, tudo que nós utilizamos, tudo que o homem está usufruindo neste ambiente aqui, veio logicamente da onde? Da natureza propriamente dita. Então, o setor de transformação, a indústria de transformação, depende muito da matéria-prima para transformar essa matéria-prima, por exemplo, em móvel, algo que nós vamos estar utilizando, tá? Então, veja bem que o consumo, né, volto a falar, está diretamente relacionado aí à degradação ambiental. E daí surgem, né, outros fatores além do aumento dessas demandas. Esses fatores seriam, logicamente, o lixo, né, produzido, que vai aumentar em muito com as aglomerações aí sociais, tá? Então o consumo é muito grande, acaba gerando um volume muito grande de lixo também, principalmente aí de materiais aí que não são utilizados imediatamente, né? Como por exemplo sacolas, né? Como por exemplo garrafas PETs, entre outros, que acaba poluindo o meio ambiente. E também sem falar no esgoto, né, doméstico, industrial, que acaba aí poluindo a rede hidrográfica. A poluição que hoje em dia as fábricas estão emitindo para a atmosfera terrestre, junto, né, com a queima do combustível fóssil também expelido aí pelos automóveis, está causando um grave problema aí ambiental no nosso planeta em nível planetário, que nós estamos chamando aí de aquecimento global. E esse aquecimento global aí, logicamente, vem alterando as condições climáticas do nosso planeta e ocasionando aí algumas catástrofes que são denominadas aí catástrofes ambientais, diretamente relacionado aí a fortes, né, furacões, a tornados, a eminência, né, de altas temperaturas em países que nunca, né, vivenciaram temperaturas tão altas, acaba ocasionando a mortandade aí de algumas pessoas também, e sem falar nos problemas respiratórios, né, que a poluição ocasiona. E também, né, toda essa poluição aí, como já está tratado, tá? Além das queimadas, além da emissão, logicamente, da queimada de combustível fóssil para a atmosfera terrestre, nós temos o problema aí, tá, das chuvas ácidas. Beleza? Então, as chuvas ácidas, logicamente, acabam, né, por danificar estruturas prediais, danificar automóveis, é nocivo à pele humana também, né, causando aí
queimaduras. Então veja bem que toda essa poluição mostrada aí nos slides, né, toda essa emissão de dióxido de carbono reverte para nós seres humanos e também para a própria natureza, muitas vezes aí como a chuva ácida, tá bom? Aí nós chegamos aí no quesito, tá, queimadas, beleza? Então hoje, né, o nosso país aí infelizmente está apresentando vários focos de incêndios gravíssimos. Começou a apresentar esses focos de incêndios na região amazônica e depois esses incêndios aí acabaram ocorrendo também na região centro-oeste do nosso país, ou seja, no Cerrado brasileiro. Então nós temos as queimadas no Amazonas, né, a grande mata aí equatorial do nosso país e do mundo, e agora também nós estamos sofrendo com as queimadas no Cerrado. E como, né, o Pantanal, esse macrobioma, está diretamente relacionado ao cerrado também, hoje ele está sendo muito prejudicado pelas queimadas. Então essas queimadas aí provavelmente são queimadas criminosas, né, onde os fazendeiros, agricultores, né, acabam ateando fogo para tentar limpar a terra e, logicamente, depois trabalhar a terra e criar campos de pastagens ou mesmo campo para o plantio. Mas muitas vezes esses incêndios provocados acabam saindo do controle. É o que nós estamos vendo aí. Quem acaba, logicamente, sofrendo, né, com tal ação aí antrópica, criminosa, são os próprios seres humanos e os animais, né, que habitam aí essa porção florestal e, logicamente, a própria floresta, tá? Mas, né, tem notícias boas aí vindo que estão diretamente relacionadas aí à época do ano, beleza? Agora nós já passamos já para o período aí da primavera, beleza? Então é uma época que nós vamos ver que nessas regiões vai ocorrer o aumento do índice pluviométrico, ou seja, o aumento das precipitações, das chuvas, e essas chuvas, né, que começam a ocorrer, aumentar gradativamente agora ao mês de setembro, vão ajudar logicamente a combater esses focos de incêndios que estão preocupando aí todas as autoridades nacionais e as autoridades internacionais, beleza? Mas lembrando que esses incêndios não digamos assim, fato isolado somente do Brasil, tá bom? Outros países estão passando por problemas aí também de incêndio nas suas massas florestais, né? Um deles nós podemos citar aqui, que é os Estados Unidos, tá? Que está, né, passando aí por uma crise bastante intensa, muitos focos de incêndio no seu país aí, e logicamente ocasionando, né, o desconforto aí para a sociedade, né, e também acabando com a fauna e a flora da região. Lembrando que o cerrado é uma mata que praticamente se desenvolveu para, né, aguentar incêndios, mas esses incêndios que essa mata aguenta são os incêndios naturais, exemplo, muitas vezes provocado aí por raios, e não incêndios criminosos que acabam, logicamente, alavancando, né, um grande período aí de, de queimadas, né, incessantes, e acaba, logicamente, prejudicando aí os animais e a flora aí da região. Então há uma diferença entre incêndio natural e incêndio criminoso. Tá? Segundo as autoridades, esses incêndios que estão ocorrendo são incêndios criminosos porque não houve incidência de raios na região durante muito tempo, beleza? E, logicamente, né, se não há incidência de raio, é lógico que eles acabam aí afirmando nas entrelinhas que foram sim incêndios criminosos, beleza? Aqui nós temos logicamente uma ilustração de chuva ácida que o professor já explicou para vocês na aula passada, tá? Tem todo o processo da chuva ácida. Logicamente que nós não podemos esquecer que o dióxido de enxofre, né, o óxido de nitrogênio, se mistura às partículas, né, de H2O, de vapor de água,
existente na atmosfera terrestre acaba mudando o pH desta água, e esta água aí se transforma em ácido, e como eu já falei ali atrás, acaba prejudicando a fauna, a flora, né, as esculturas, né, muda também o pH dos lagos, dos rios, e acabam prejudicando aí a vida aquática, beleza? Então tudo isso daí ocorre, né, ou está ocorrendo em decorrência aí das atividades antrópicas ou da ação antrópica. Lembrando que a ação antrópica é toda aquela ação que o homem comete aí em cima da natureza, beleza? Elevando aí as temperaturas, né, globais e regionais também, tá bom? Aí nós vemos, né, que o derretimento das geleiras já está aumentando a, a água, né, dos oceanos, então o nível do mar está subindo, beleza? E, logicamente, algumas encostas marinhas já estão sofrendo com este aumento gradativo das águas oceânicas, beleza? Então, logicamente, é necessário que nós estabelecemos, né, algumas atitudes para proteger o nosso meio ambiente, tá bom? E, logicamente, dentro, né, dessas atitudes aí surge o tal do desenvolvimento sustentável, diretamente relacionado à ONU, que, em resumo, em foco, vem nos falar que nós precisamos, logicamente, cuidar do que existe no meio ambiente para preservar estes para as gerações futuras. Senão as gerações futuras não vai ter também da onde tirar, tá, os seus recursos naturais para a sua sobrevivência, beleza? Então, nós temos aí, né, alguns exemplos de sustentabilidade que está diretamente relacionado ao reduzir, reutilizar e reciclar, mas só que isso daqui, infelizmente, está engatinhando, principalmente nos países em desenvolvimento, que eles não utilizam muito a reutilização, muito menos a reciclagem dos produtos, né? Poderiam, logicamente, aproveitar mais. Então, o que nós temos que reduzir aí? A quantidade de lixo produzido, consumir menos, olha aqui o consumo, tá? Não desperdiçar alimentos, né? Comprar mercadorias cujas embalagens podem ser reutilizadas ou recicladas e reutilizar o máximo possível dos produtos consumidos por nós. Então, né, nós também temos aí a reciclagem, tá? O que a reciclagem prega? Prega o desmonte daquele objeto e, logicamente, a produção de uma nova mercadoria através daquele objeto, digamos assim, desmontado. Beleza? Então, dá para produzir novas mercadorias utilizando materiais descartados como plásticos, papéis, vidros, metais, restos de alimentos, entre outros, né? Então, podemos acrescentar também, olha só, hábitos, atitudes, reduzir o consumo, novamente chama a atenção de vocês aqui o consumo, tá? O consumo desenfreado gera, logicamente, degradação ambiental de dois modos, a exploração da matéria-prima e, logicamente, aí nós não podemos esquecer do lixo produzido, tá? E também cabe a nós recusarmos produtos que afetam o meio ambiente e a nossa saúde, beleza? Aí aqui nós temos, né, uma tabelinha do que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado, porque tem pessoas que pensam que tudo que nós utilizamos, né, pode ser reciclado, né, efetivamente. Não. Tem produtos que podem ser reciclados, produtos que não dá para ser reciclados e produtos que não dá para ser reciclado, mas contudo dá para reaproveitar o resíduo, tá? Então é muito legalzinha essa tabelinha aqui, que vocês deem uma olhada com carinho, para que vocês possam, né, ter noção daquilo que pode ser reciclado e aquilo que não pode ser reciclado. Lembrando que a água, né, a nossa água infelizmente está poluída hoje em dia, então por isso é muito importante os filtros, né, ou a compra das águas minerais, beleza? Porque para despoluir essa água, para voltar para a nossa residência, é utilizado muita química, tá? Então, o que acontece? Esta água poluída
mata mais do que a violência no mundo inteiro. Por quê? Porque o ser humano precisa diretamente da água. Se o ser humano não ingere uma água de boa qualidade, se a água está poluída, o que acontece? Vai afetar a sua saúde efetivamente. Aí nós temos o planeta, né, pedindo logicamente um descanso no despejo de lixo e poluição, porque o planeta especificamente já está incrivelmente saturado. Belezinha? Então, meus queridos, o professor Felipe fica por aqui. Tenham uma boa semana de estudo, tudo de bom para vocês, tá? Espero que eu tenha somado aí para esta retomada de conteúdo aí para vocês, beleza? E que vocês aproveitem da melhor forma possível. E se surgir alguma dúvida, anote para nós trabalharmos na live aí sexta-feira, beleza? Tudo de bom, fiquem com Deus, até mais.